esta gente que se diz tão cristã queria explodir o aeroporto de Brasília no dia do Natal. Posso afirmar também que não haverá nenhum tipo de anistia, nem jurídica, nem política, porque isto é incabível, dada a gravidade das condutas que se verificaram. Isso é importantíssimo que você está dizendo, Dino. E aí eu quero, então, trazer aqui uma questão, porque tem o Bolsonaro, mas tem o Braga Neto, né, que eu considero que na cadeia da lógica do Partido Militar, talvez alguém mais, uma liderança interna mais forte que o Bolsonaro. E ele, quando estava sendo, provavelmente nos dias em que esse decreto feito pelo Anderson Adalto, é isso agora? O ex-ministro da Justiça? Torres. Anderson Torres, perdão. O Anderson Torres, ministro, nos dias que ele estava elaborando esse decreto, ou estava discutindo, o Braga Neto deu uma entrevista num cercadinho ali, falando com os golpistas que estavam no quartel, dizendo que viria coisa boa por aí, que eles permanecessem nos seus postos, na frente dos quartéis, organizassem a resistência, porque coisa boa viria. A meu ver, né, é preciso que ele esclareça, né, mas ele tinha dimensão desse decreto. E não só ele, muitos outros tinham dimensão. E esse decreto não foi elaborado numa noite de insônia do Anderson Torres, né? O Anderson Torres está preso, mas essa investigação parece não, pelo menos a gente não tem tido notícia, não está envolvendo esses setores militares que seriam fundamentais. Sem eles, não teria esse decreto. Ou talvez, até o senhor pode me responder e dizer, não teve esse decreto por causa deles. Eu vou acolher a sua fala. Mas eu queria entender, porque Heleno, Braga Neto, etc., vão ser investigados, estão sendo investigados? O primeiro ponto é esse que você destaca, Rovai, que eu faço questão de sublinhar com muita ênfase. Se as Forças Armadas tivessem embarcado no golpismo, nós não estaríamos aqui, nem eu, nem vocês. O fórum estaria fechado e eu estaria, na melhor das hipóteses, no exílio. Então, nós temos um fato. Houve um assulamento, um convite, uma tentação satânica, eu diria, para que as Forças Armadas rompessem a legalidade democrática. E elas não romperam. Então, é preciso sublinhar isso para que a gente possa analisar corretamente qual é a atitude política a ser tomada. Esses demônios continuam por aí. Esses demônios que fizeram esta tentação, que não foi acolhida pela imensa maioria das Forças Armadas e mesmo das forças policiais. Todos, absolutamente todos que participaram daquele documento, sim, serão investigados. Quem são essas pessoas? Não sei. Não sei, vocês não sabem. Vocês têm uma opinião. É claro que eu tenho a minha. Vocês têm uma vantagem sobre mim. Vocês podem manifestar a opinião de vocês e eu não posso. Agora, o que eu posso afirmar para vocês é que a investigação é vital e, ao que tudo indica, o documento foi redigido já nos estertores do bolsonarismo. Porque há uma singularidade. O documento alude à data 12 de dezembro. E a data da diplomação era 19. Ela foi antecipada, e eu acompanhei isto, eu participei disto, ela foi antecipada bem em cima, visando exatamente prevenir atos de violência. Então, certamente, aquele documento foi escrito em dezembro, com a eleição já com resultado conhecido, o que torna o documento mais grave ainda. E faço questão de frisar, um documento juridicamente bem escrito, o que aumenta a sua gravidade, porque mostra que havia ali uma junta de desvairados e de criminosos.
Aquele documento não foi escrito por uma pessoa que acordou, como você disse, teve um pesadelo, sonhou com Médici, e para mim é pesadelo, para essa pessoa provavelmente era um sonho, lá sonhou com AI-5, imaginou que ele seria parte de um novo golpe supostamente redentor, teve este sonho, esse pesadelo, acordou e escreveu. Não, não foi isso. Porque eu conheço essas pessoas. O documento era bem escrito. O documento tinha uma arquitetura engenhosa. E faço questão de dizer isso não como um elogio, mas como uma reprovação, porque isso aumenta a gravidade. E aumenta a necessidade de deslindar esta junta demoníaca, essa junta de eruditos, de sábios, da extrema-direita, que chegou a construir aquilo lá. É quase como se fosse um esquema, é importante, mais uma vez, fazer essas comparações. No auge da ditadura militar, houve planejamentos de, por exemplo, explodir bombas no Rio de Janeiro, até o Rio Centro, né? Eu me esqueci o nome do militar aqui agora, meu Deus, que foi impedido de explodir o Rio de Janeiro, isso já nos anos 60, depois, em 1981, houve o Rio Centro. Este decreto é o equivalente. E ele não era excludente em relação à bomba, porque houve um atentado à bomba feito no Brasil, que não se consumou no dia 24 de dezembro. Exato. Urdido dentro do acampamento em frente ao QG do Exército. Quem disse isso? O senhor George Washington. Como assessor da ex-ministra Damares. O George Washington, com este senhor Wellington, com outro chamado Alain, fizeram o atentado à bomba. E tem duas curiosidades históricas, Orvai, que eu gostaria de assinalar pela primeira vez, inclusive, aqui na Fórum. A primeira, esta gente que se diz tão cristã queria explodir o aeroporto de Brasília no dia do Natal. É uma mensagem que eu faço aos meus irmãos e irmãs cristãos. Que gente é esta? Que não dá trégua nem num dos dias mais fundamentais do cristianismo. Queriam explodir o aeroporto de Brasília no dia do Natal. E, por outro lado, no mesmo sentido, esta gente que se diz tão cristã não poupou no seu ódio nem a imagem de Jesus Cristo na parede do Supremo. Arrancaram, pisotearam e jogaram no chão. O que em si já é um crime, inclusive, tipificado no Código Penal. Então, veja que o cristianismo desta gente, assim como o patriotismo, não resistem a 2 minutos de conversa. Porque os atos deles mostram que eles não passam de sepulcros caiados capazes de agredir o cristianismo no que tem de mais fundamental, que são as datas, como o Natal, e a simbologia que nós, católicos, adotamos. Então, esses episódios, aparentemente periféricos, quanto à data e à destruição da imagem do Cristo lá do Supremo, se tornam essenciais para desnudar o que essa gente é. São farsantes, extremistas que colocam acima de tudo o seu desejo de destruição. E não tem direito de falar em nome do cristianismo, porque não o praticam de verdade, como Jesus Cristo ensinou.